A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos do canal Brindando o Casamento. Amém, meus irmãos? Quando eu gravei meu testemunho do meu casamento, eu falei com esse, né, que eu ia voltar para dar o testemunho de vida. E resumidamente, eu vou falar um pouquinho do meu testemunho de vida. Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor. Se encontra em Isaías 49. Vamos ler o 15 e o 16, mas os irmãos ficam à vontade para estar lendo o capítulo todo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. A palavra do Senhor falando com a gente, irmãos. O Senhor está falando aqui sobre o amor de mãe. O Senhor está falando, ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho, que jamais vai esquecer do seu filho. E eu sou prova viva disso. O Senhor está usando o amor de mãe, porque é a coisa mais difícil uma mãe esquecer do seu filho. E o meu testemunho é para falar sobre isso. Eu não conheci minha mãe. Hoje eu tenho 42 anos. Vou falar bem resumidamente, em poucos minutos, meu testemunho de vida. O meu pai, segundo ele, tá, irmãos? Tudo ele. Não tenho fonte do que me contaram, de alguma coisa que eu vi. Segundo ele, ele era da polícia florestal e ele se envolveu com uma índia. Teve um caso e ela teve um problema de saúde. E nisso ele me roubou dela. Tá? Quando fui entender por gente, eu estava na casa da minha avó, que pelo que eu escutava da minha avó também, ele chegou comigo, por acaso. Ele saiu para trabalhar, quando voltou, já voltou comigo. Né? Então minha avó também não tinha nem processado a minha pessoa, fui chegando. E aí, por um pouco tempo, meu pai veio para a cidade que eu moro hoje e se envolveu com uma jovem, também nova convertida, e já tinha uma menina, uma criança. E meu pai, casou. E o meu pai e a minha avó mexiam com macumbaria. A minha avó tinha um salão de macumbaria, ia muita gente fazer trabalho com a minha avó. Eu fui, o pouco tempo que eu fiquei lá, fui vendo a minha avó fazendo, como é que fala, despacho, fazendo macumbaria, nas encruzilhadas, ia nas matas, rios, e levava, entregava farofa, essas coisas que fazia ela e meu pai de santos, né, no caso. Tinha Cosme e Damião, essas coisas. E fui criada um tempo assim. Depois o meu pai, como eu falei que ele trabalhava nessa profissão, depois aconteceu, não sei também muita coisa, como eu falei, como eu era criança, ele foi mandado embora, foi aposentado, depois ele perdeu a aposentadoria dele. E o meu pai, ele não firmava em lugar nenhum. Ele tinha uma dificuldade de firmar em algum lugar. Então ele tinha um espírito de viajar. E viajava. Eu lembro que a gente viajava, dormia em cidade diferente, rodoviária. Ele colocava até a gente para ficar pedindo. E muitas vezes as pessoas me prendiam num lugar, queria me roubar dele. Muitas vezes as pessoas falavam que era bonita, como que ele podia deixar uma criança pedindo. O meu pai tinha essa dificuldade de estar firme em alguma cidade. Ele não ficava. Hoje, como serva do Senhor, hoje eu entendo que isso era um demônio que não deixava meu pai ficar quieto. E o pouco tempo que eu fiquei com a minha tia, lá com a minha avó, minha tia me colocou numa escolinha particular. O meu pai foi lá me pegar debaixo de couro.
E eu lembro que eu vim apanhando de lá da escolinha até chegar em casa. E ele falou com a minha tia: não coloca filha minha para estudar. Eu não tive filha para estudar, porque ela vai aprender a escrever carta para namorado, e não quero isso. Filha, mulher não foi feita para estudar. E me batia, espancava. Como eu falei que ele tinha casado com essa jovem, que era nova convertida, isso tudo que eles falam, né, falavam, tá, gente? Não tem, assim, fundamento que era isso, que eles estavam falando. E meu pai mexendo com essas coisas, então dava muita contenda, muita briga. Hoje minha madrasta falava, jogava muita macumbaria nela, aquela confusão danada, e eles viviam separando. Então toda vez que ele se separava, ela ficava com a filha dela e eu ficava com meu pai. E o meu pai me usava, como eu falei com vocês, para estar pedindo, para estar mantendo ele dessa forma. Como ele já tinha trabalhado, foi mandado embora, perdeu a aposentadoria, e hoje eu entendo, não tinha uma vida espiritual. E meu pai me bebia muito, meu pai bebia muito, 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 muito mesmo. E quando ele bebia, ele espancava, ele batia. Eu ficava de castigo muitas e muitas vezes, em cima de milho, arroz, com o rosto virado para a parede sem nem saber o porquê. Muitas vezes ele separava da minha madrasta, batia, brigava com ela perdia criança, de acordo com o vício dele, muita grosseria, muitas brigas, muitas mesmo. E sempre me levava com ele. Sempre quando eles brigavam, discutia, eu ficava com ele e ela ficava com a menina dela. E ele me usava, como eu falei para vocês, para estar pedindo, para estar fornecendo as coisas para ele, me usando. E muitas pessoas queria roubar, prendia em alguns lugares, ele tinha dificuldade de pegar de volta. Porque como é que se coloca uma criança dessa para estar pedindo? Hoje eu vejo, como eu já falei, que seria dificuldade espiritual. Meu pai não tinha estabilidade e bebia muito. Tinha um espírito de beber para lá. Bebia de manhã e já levantava bebendo. E nessas confusões, a minha madrasta perdeu várias crianças. E além do meu pai beber muito, ele não firmava em cidades nenhuma, lugar nenhum que ele ia, ele ficava. Várias cidades que passou na Bahia, vários estados ele não ficava. Isso tudo memória de criança que eu lembro, tá? Apanhava muitas vezes sem saber o porquê. Muitas vezes me batia, eu não sabia porquê. Muitas vezes ficava presa sem saber o porquê. E o que acontecia com isso? Ele voltava para minha madrasta, vivia um pouco bem. Depois voltava de novo. E mexendo com macumbaria, ele e minha avó. Aconteceu uma vez que ele espancou tanto a minha madrasta que ela perdeu uma das gravidezes. Perdeu. Mas ele já tinha perdido outras. E perdeu. A polícia foi chamada e ele teve um prazo para deixar a casa da minha madrasta. Minha mãe, né? Chamo ela de mãe. E ele, hoje nessa cidade que eu moro, ele foi retirado, ele não podia ficar. E dessa vez eu fiquei com a minha madrasta. E eu não sei quantos anos que eu tinha direito, não sei se era 8, se era 7, 9, eu não sei a idade. Passei a morar com a minha madrasta. O meu pai, como eu já falei, ele fez muitas ruindades. Eu tenho marca de facada na perna, né? Muitas palavras de maldição, muito xingamento, muito espancamento. E aí eu fiquei com a minha madrasta. E meu pai sumiu pro mundo. Eu, com a mente de criança, achei que seria mais feliz que a minha madrasta. A minha madrasta, como eu falei, só que aí eu já tinha 2 irmãos. Tinha minha irmã que era de criação e depois mais 2 irmãos. E depois a minha madrasta também teve uma menina que ela chegou a ter dar outra pessoa de cuidar, porque ela não tinha condição. Então ficou só eu, a minha irmã de criação e meus 2 irmãos. E aí, irmãos, eu achando que com a minha madrasta ia ficar melhor.
né, o espancamento ia diminuir. E não foi isso. A minha madrasta afastou do caminho do Senhor. E aí começou. E era sofrimento para todos os lados. Eu era mais velha, minha madrasta afastada da igreja, ela me amaldiçoava bastante. A gente tinha muita dificuldade financeira. Ela pagava aluguel para manter 4 crianças. A gente catava latinha para vender, para ajudar no orçamento. Estudava do jeito que dava. Eu cuidando de casa, cuidando dos meus irmãos. Como a minha madrasta desviou, ela teve outra filha, né? Que ela, depois que ela desviou, ela engravidou de outra pessoa. E eu fui ser praticamente a mãe dessa outra menina. Minha madrasta saía, ia pros forró, né? E eu ficava cuidando dos meus irmãos e dessa outra irmã que eu tive, de consideração, né? Porque ela era filha da minha madrasta. Mas como eu tinha 9, 10, não sei, eu virei mãe, eu cuidava dela, cuidava da casa, fazia comida, o que eu podia fazer. Só que minha madrasta, ela era muito ruim comigo. Se o meu pai me deixava de castigo, batia, tudo, a minha madrasta também fazia a mesma coisa. Só que ela também me amaldiçoava bastante. E ela vai ver esse testemunho e lá no finalzinho vocês vão entender. E ela até comentou que a gente que é serva do Senhor não pode faltar com a verdade. E eu não vou faltar com a verdade, eu vou falar a verdade. Ela me amaldiçoava muito. Quando aí a gente foi passar tanta dificuldade que ela repartiu os filhos, colocou meus irmãos no orfanato, né? Os menores, os meninos, colocou tipo no orfanato, no lugar de crianças que não tinha pais, né? Para ter condições de viver lá. E eu fui para a casa de uma pessoa, minha irmã de criação foi para outra, e ela ficou só com essa pequena que ela teve depois. E assim foi ficando um ano em um lugar, um ano em uma casa, outro ano. É como se fosse um ano em Vitória, outro ano em Belo Horizonte. Foi assim. Aí quando a gente voltávamos para casa, ela arrumava um serviço pra gente de novo, de doméstico, de babá, essas coisas. E aí aí sempre a gente trazia o dinheiro, ajudava, deixava dentro de casa. Aí morando com a minha madrasta, uns 14 para 15 já, muita luta, muito xingamento, muitas palavras de maldição e nada de Deus, todo mundo afastado. E a gente é adolescente também, né? E vai indo para as coisas do mundo, né? Não tinha Deus, não tinha Deus. Não tinha Deus. Ela afastou da igreja. Meu pai mexia com outras coisas. E eu sabia que ela não era minha mãe. E ela também deixava claro que não era minha mãe. E 14, semana que eu fiz 15 anos, a minha madrasta me expulsou de casa. Semana que eu fiz 15 anos. Era como se fosse às 11 horas da noite. A gente morava perto de uma BR. Ela me expulsou. E ali ela falou tudo que ela já tinha falado há muito, muito, muito tempo. Como eu sempre fui, né, cheinha. Ela falava, me expulsou de casa e falava que eu ia engravidar, que eu ia ser mãe solteira, que eu ia ser várias coisas da vida, que eu não ia dar em nada. Expulsou 11 horas da noite. E eu saí com as roupas, sacola, chorando. Passei na BR. Fui parar na casa de uma colega minha. E foi na semana que eu fiz 15 anos. Então eu fico olhando a mente de uma
criança, né? Um adolescente, né? Com 15 anos, recém 15 anos. Fui pedir ela para dormir lá. Eu pedi, ela deixou, a mãe dela deixou, dormi. Quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, no sábado, eu saí pedindo serviço. Saí pedindo serviço nas casas. Saí mesmo. Importa, importa. E 15 anos, toda cheinha, as pessoas achavam que eu estava até grávida. E eu falava assim, tem serviço de babá, tem serviço de doméstico, alguma coisa? E não. As pessoas ficavam assustadas. Parei numa casa e tinha uma dona lavando muita roupa de grávida e uma dona com barrigão. E eu parei lá, os cachorros latindo, pedi ela pra me tá... Só não tem serviço, não. Ela falou, só menina, volta aqui segunda-feira. Quando foi segunda, isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira, chego eu lá com as bolsas. 6 horas da manhã, aí o marido da dona vem. Fulana, que é essa gritando? E ele bem nervoso. Aí eu falo, ai meu Deus, essa menina voltou mesmo. Era a única coisa que eu tinha, ela falou pra me voltar. Eu não tinha onde morar, né? Aí veio o marido dela nervoso, ele era polícia. E aí ele me colocou, guardou o cachorro, me colocou, entrei, abri o portão, entrei, e brigando com ela. Aí que eu fiquei sabendo, essa dona tinha 2 gêmeas, né? E ela tava lavando o enxoval da filha dela, mais velha, que tava para ganhar neném. Ia ganhar numa outra cidadezinha. E aí ela falou, então menina, você vai ficar aqui cuidando do meu esposo, que ele era polícia, e tinha um rapaz. E ela ia levar as gêmeas e o outro menino que ela tinha e a filha dela para ganhar neném. E assim foi que aconteceu. Uma semana depois ela foi e eu fiquei passando roupa de polícia. Eu fiquei tentando fazer comida pra polícia e pro filho dele. Eu tentei arrumar casa, fazer tudo com 15 anos. E eu virei babá das meninas e esse policial mandou, na época, o recruta dele, né, guarda, sei lá, onde que a minha madrasta morava, e saber quem eu era. Porque ele achou que eu ia roubar a casa dele, que eu tava mentindo. E chegou lá e eles falaram, né, os vizinhos falaram, ó, a menina é gente boa, pode ficar com ela, a mãe dela, né, a madrasta dela mandou ela embora, mas ela é boa pessoa, pode ficar com essa menina. E aí, assim, eles ficaram comigo. Eles eram evangélicos e eu não, né? E o que aconteceu? Comecei, como a gente não estudava direito, porque tinha cuidado dos meus irmãos, uma hora estudava, outra não. E como eu falei com vocês também, devido tanta apanhar, tanta pancada na cabeça, tanta dificuldade, tanto xingamento, tanto do meu pai, da minha madrasta, e todo mundo tira casquinha de um lado. A dificuldade de aprender era muito grande, muito mesmo, muito. Eu comecei a estudar à noite para poder trabalhar durante o dia, cuidar das gêmeas. Comecei. E ali aquela família começou a falar de Jesus, só que aí eu ia para casa da minha madrasta no final de semana, porque aí já levava dinheiro para ela. Criança, né, adolescente, esquece essas coisas. Eu gostava muito dela e gosto. Então eu voltei para lá. Com o passar do tempo, falei com ela que eu estava trabalhando na casa e tal, e comecei a levar. Eu ganhava meio salário, do meio salário eu dava para ela. E, né, e a gente ia pra discoteca, essas coisas, né, da época. E final de semana na casa da minha mãe. E aí, o que acontecia? Só que a gente, toda vez que eu ia levar o dinheiro pra minha mãe, pra minha madrasta, ela me batia. Toda vez que eu ia lá, ela me dava uns tapas. Eu chegava na casa que eu trabalhava, o que aconteceu? Eu falava, fui levar o dinheiro, minha mãe chegava do rosto machucado, puxava o cabelo, então uma vez que arrancou o brinco, batendo. Eu nem sabia por que, mas apanhava. Eu nem sabia por que tava apanhando. Tinha marca de ferro, passar roupa, queimava, tudo. E aí eles ficaram indignados, falaram assim, ó, você não vai voltar lá não. Porque ela não é sua mãe. Quando você veio pra cá, ela tinha expulsado você de casa.
Então você não vai mais. A gente vai alugar vai abrir conta em umas lojas aqui e você vai trabalhar e vai fazer pra você. E assim, mais ou menos foi, né? Eu gostava muito dela, meus irmãos. E aí foi. E eu comecei a fazer crisma também nisso aí. Então, todo final de semana eu ia lá pra fazer crisma. Mas tinha as coleguinhas lá de perto que ia também, na época lá, tinha esse negócio da lambada, tinha os micos de som. Então, assim, tinha aquelas coisas. E não era crente. E essa família, muito sábia, muito mesmo, no Senhor, tinha uma sabedoria, tinha, não tem, começaram a me ensinar as coisas que eu estava fazendo crisma, para crismar. Eles começaram a me ensinar a palavra do Senhor, a Bíblia. E foi falando da palavra do Senhor, falando de Jesus. Essa, essa mulher que foi ganhar neném, eu não vou falar o nome dela não, mas ela foi ganhar neném, ela foi uma das que me ajudou muito no Senhor. Lógico que a família também, a mãe dela, o pai dela, né? Que é polícia e também serve do Senhor. Eles falavam muito do Senhor e eu brigava com eles, porque eu falava, não gosto nem de crente nem de polícia. Olha pra você ver, eu não gostava nem de crente nem de polícia, mas eu tava dentro da casa deles, né? E eles falavam de Jesus, era a casa que eu tinha. E ali, a base que eu fui aprendendo de família foi com eles. E ele sempre falava, menina, o rapaz que querer muito casar com você, ele não vai namorar lá fora com você, não, ele vai trazer você aqui dentro de casa, vai pedir para namorar, sabe? E ali foi onde que eu fui conhecendo as coisas do Senhor, fui conhecendo a palavra do Senhor através deles, mas não aceitava, não. Aí foi passando o tempo, ele foi falando de Jesus, uma hora colocava um hino, essa menina que eu falei que vocês foi ganhar neném, o marido dela foi para fora do país e ela ficou lá na casa dos pais dela com essa criança que ela tinha ganhado. E ela falava muito de Jesus, ela conversava muito de Jesus comigo. E assim, sem amor, nem de pai, nem de mãe, de família nenhuma. E eu não sabia o que era, né? Que era conceito de família. Mas uma coisa eu tinha em mente. Uma coisa eu tinha, não tinha mente de crente não. De adulto também não. Mas eu sempre falava assim, o meu sonho era casar. E eu não quero ter filhos sem casar. Porque assim como eu sofro, porque eu não tive mãe e eu tenho madrasta, eu não quero ter filhos de qualquer jeito. Eu sempre pensava, mas não era porque eu era crente não. Tinha essa mente de crente não. Era porque eu pensava assim, eu quero casar direitinho, eu quero ter família. Meu sonho era ter casa. O meu sonho era ter família direitinho. Era o meu projeto de vida, era casar direitinho. Meu sonho era casar. Meu sonho era ter família. Porque a minha madrasta falava que eu não ia ter. Como eu falei com vocês, que ela me expulsou de casa. Depois que eu fiquei estabilizada nessa casa de família, sendo babá, cuidando da casa, eles me pagavam, né, do mês salário, eu dava metade ainda para ela, eu levava o dinheiro para ela, não tinha mágoa. Até hoje, para a glória do meu Deus, eu não tenho rancor, eu não tenho raiva da minha madrasta, pelo contrário, no finalzinho vocês vão ver o que ela é ainda hoje para mim. Eu não tenho nada contra ela, me expulsou de casa, me jogou muitas pragas, muitas coisas ela falou. E para a glória do meu Deus, nada aconteceu, nada, 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 nada. Nem mágoa eu tenho da minha madrasta, pelo contrário, ela é a mãe que eu tenho, ela é a mãe que eu conheço e eu respeito ela. E se eu tivesse mais condição financeira, eu ia ajudar muito mais ela, lembrando que ela estava afastada dos pés do Senhor. Essa última gravidez dela foi ela afastada da igreja, foi onde que ela afastou mesmo, depois que ela engravidou, ela saiu mesmo da igreja, que até então ela ia, depois ela ia pro forró, né? Mas depois que ela engravidou, ela afastou mesmo. E aí, o que acontece? Essa família foi falando do Senhor para mim, falando de um lado e nada. Quando foi um dia, essa irmã que ganhou o neném, tá com a criança, e o marido dela fora do país, aconteceu um acidente com ele fora, né, daqui do Brasil, e ela me chamou para orar, chamou eu para orar. E eu fui, vamos orar, cara, vamos orar, vamos orar. Chegou lá, o Senhor usou a irmã para falar comigo.
E você eu falar com ela, que estava preocupada com o marido dela, teve um acidente. O Senhor falou comigo. Eu não era crente. E o Senhor falou assim, olha, se eu ouvisse a palavra dele, endireitasse o meu caminho, o Senhor falou que tinha um casamento para mim, que eu ia casar e eu ia ser feliz. Gente, o meu sonho era casar. E o Senhor, aquela irmã não sabia. E o Senhor falou que ia me dar um casamento e que eu ia ser feliz. Gente, o Senhor falou tudo comigo. E ali, não aceitei não. Eu fiquei maravilhada. Aí eu fui numa igreja, em seguida aceitei o Senhor. Que o Senhor falou, se eu aceitasse Ele ia me dar um lar e eu ia ser feliz. O Senhor e a família já estava falando de Jesus para mim. Já estava querendo trabalhar do Senhor na minha vida. Né? Porque foi falando, foi plantando sementinha. Eu, para fazer a crisma, eu não conhecia a Bíblia. Então, ó, você vê, eu tinha que estudar na Bíblia católica, não era isso? Mas eles pegavam a Bíblia evangélica e mostrava a palavra do Senhor, me ensinava os versículos, capítulos, e foi ministrando a palavra do Senhor a cada dia, louvor, às vezes eu ia na igreja deles, e depois, só que na igreja que eu aceitei o Senhor, não é a igreja deles, era a outra, que eu aceitei Jesus na primeira presbiteriana renovada da minha cidade. Eu aceitei, e engraçado, meu cabelo era bem curto, usava uns brincão, batom bem vermelho, e foi no domingo, eu fui lá, sentei nos bancos do meio, e eu nunca tinha ido. Meu irmão tá falando da palavra do Senhor. Eu chorei o culto todo. Quando ele fez o apelo, levantei e fui na hora. Ninguém me chamou para aceitar Jesus, ninguém. A terra estava tão sedenta de Deus, que na hora que ele falou, quem quer aceitar Jesus? Levantei e fui lá. No meu pensamento, eu falei assim, nossa, foi muita gente na frente. Eu aceitei Jesus, estava banhada de lágrimas. Quando eu volto, olha, só tinha eu em pé. A igreja imensa. Aí eu fiquei mais feliz. Falei assim, nossa, então o Senhor falou só comigo. O Senhor usou o irmão para falar só comigo. Que privilégio o Senhor falar comigo. Eu aceitei Jesus. Ninguém foi lá no banco falar. Eu levantei e fui. Que Jesus maravilhoso. Eu aceitei Jesus com 17 anos. No mesmo ano que eu aceitei Jesus, eu me preparei para batizar. No mesmo ano, me preparando para batizar pelas águas, fazendo, né, o discipulado direitinho, eu já subia nos montes. Eu andava com quem tinha Deus. Eu andava com quem buscava Deus. Eu era da primeira presbiteriana renovada, né? Mas eu andava com pessoas... Hoje eu entendo que era até da Assembleia, pessoas mais pentecostal do que a minha igreja ainda. Não sei, fluía. Eu só sei que eu andava com pessoas mais pentecostal do que os pessoal da minha igreja ainda. E eu ia pro monte, e eu consagrava, e eu jejuava, e pregava a palavra do Senhor. Solteira. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Falava em línguas, fui batizada pelas águas. Eu tinha convicção, eu tenho convicção do que eu queria. Com 17 anos, hoje eu estou com 42 anos. Era ter Jesus. E eu agarrei esse meu Deus e não larguei por nada. E aí, eu peguei e depois saí dessa casa, comecei a mexer com salgado. Fui mexer com salgado sozinha, né? Fui vender para a dona, depois eu comecei a fazer o meu salgado. O Senhor falou que eu ia casar e ia ser feliz. Quando eu não era evangélica, coisa de adolescente, a gente, né, não sei, na nossa época, né, eu já tô com 42, né, 89, não sei, 90 e pouco, hoje, como é que eu vou falar? 92, né, esses 90, assim, na década de 90, a gente, né, tinha amor, essas coisas assim, mas falar assim, eu quero casar. Então, quando o Senhor falou, vou te dar um casamento, e eu aceitei o Senhor, eu nunca namorei com crente. Nunca namorei com crente. Por quê?
o Senhor falou que ia me dar um casamento. Então, se o Senhor falou que ia me dar um casamento, eu levei a sério. Até hoje, se o Senhor falar que vai fazer, eu creio no que Ele vai fazer. É o que Deus falou e pronto. Então, tinha pessoas que falavam assim, menina, por que você não namora? Tinha pessoa que falava assim, você é sapatão? Eu falei, não. Eu falei, eu tô esperando o Senhor. O Senhor falou que vai me dar um casamento. E vai me dar. E aí, teve uma dona que falou assim, menina, como eu vendia salgado, essa dona, eu levava a cesta de salgado. A dona falou assim, menina, eu queria ter um filho solteiro para casar com você. Ela só tinha uma menina e o resto tudo homem. E ia casar o último filho dela homem. O resto já tinha tudo casado. E tinha a filha solteira que também estava para casar. Ela falou assim, queria, e a evangélica também falou assim, eu queria ter um filho homem para casar com você. Eu falei, então ora para o Senhor me dar uma pessoa, para preparar um rapaz. Porque ela falou, você é uma pessoa muito boa. A gente vê o seu esforço trabalhando. Você é uma moça digna. Bem. E aí, o que aconteceu? Eu mudei, né? Eu morava de aluguel, eu mudei para outra casa da imobiliária mesmo. Eu mudei. De uma casa da imobiliária, eu mudei para outra. Um pouco até afastada da onde eu mexia com salgado, vendia salgado. O que aconteceu? Mudei. Só como eu vi que era um pouco longe, que eu tinha que pegar ônibus, né? Eu tinha que comprar os produtos para fazer o salgado, para vender. E eu tinha que pegar ônibus de novo para entregar o salgado. Eu falei, eu vou ter que... Morei pouco tempo. E quando eu tava para mudar de volta, para retornar pro lugar que era melhor, o que acontece? Eu conheço um rapaz. Não, minto. A dona do comércio que eu vendia salgado, o filho dela, eu ficava no ponto para pegar o ônibus para ir lá vender. Eles compravam metade do meu salgado. Eu fazia quibe, fazia coxinha, né? Enroladinho. Então, a metade do meu salgado eles pegavam. E aí, um dia, chegou um rapaz da igreja dessa dona, e eu era da presbiteriana. E chegou e falou assim, e ela era da Assembleia. E ele chegou conversando com ela, eu estava indo para a igreja e falou assim, olha menina, o meu colega tá apaixonado com você. Eu falei assim, comigo? Aí eu falei, mas eu tava para mudar. Aí essa dona falou assim, olha, preocupa não. Se for do seu, você saber quem é, você vai saber se vai mudar mesmo. Se for de Deus, você vai conhecer ele. E eu fiquei, meu Deus. Ela falou assim, e ele é gente boa para casar. E ele foi e contou para ela, mas não contou para mim. Eu falei, meu Deus, quem é? E teve uma vez, eu vim da minha igreja, tava chovendo muito. E vindo atravessando, eu olhei e vi um rapaz pulando uma valeta. E eu olhei assim, falei, nossa, meu Deus, era um desse aí que eu queria para casar, rapaz de óculos, nossa, era um desse aí, tava social com a Bíblia, pulando a valeta de água. Então, assim, nossa, era um desse aí. Viajei, irmãos. Eu tô lá da esquina olhando pro rapaz, nossa, me deram um desse aí. Meu Deus, me perdoa, isso não é pro meu bico, não. Vou embora. E aí, o rapaz tinha falado que tinha um rapaz, né, me observando. Quando foi um dia também, aquela irmã lá do testemunho do meu casamento, a irmã que me ajudou em oração, né, essa irmã tava comigo. E essa irmã, junto comigo, como eu falei com vocês, eu andava com pessoas mais pentecostais, pessoas que gostavam mais de Deus do que eu. Desde solteiro que gostava de pessoas mais pentecostal, mais crente do que eu. Porque pessoa que não quer muito nada com Jesus, ele te leva pra fora. Então eu andava com pessoa mais crente, desde novinha, desde nova convertida. E aí andando com essa irmã, vindo com ela, a dona vem e grita a ela. Já era conhecida, gritou, fulano. E eu fui junto. Me chamou também. E eu que olhei. Aí essa dona virou pra essa irmã que tava comigo e falou assim, fulano, o meu filho tá apaixonado com essa menina. Era eu. O meu filho tá apaixonado com essa menina. E a minha sogra, ela curta e grossa. Tinha que falar, não dá recado não. A gente jovem, né? Olhei assim, ela falou assim, olha, e o meu filho, se ele gostar mesmo de você, é pra casar. Meu filho é honesto, meu filho é pra casar.
Eu disse, nossa, a dona falando assim do filho dela. Aí, conversando. Eu fui embora com essa irmã. E essa irmã falou assim, irmã Carmen, se esse rapaz, ela falou o nome, né? Se for, é pra casar. E ele é gente boa. Fomos também numa vigília, agradecer o Senhor pela vitória de uma irmã. Ela é até intercessora lá do blindado, lá junto com essa irmã que eu tô te falando. Fomos lá na casa dela agradecer pela vitória dela. E aí, meu filho, esse irmão também tava, o filho dessa irmã. Só que eu não sabia de nada. E tá me olhando, eu falei assim, meu Deus, esse menino deve ser o genro da irmã lá do bar que eu falei. Nossa, deve ser irmão casado, eu queria ver a mão, não tinha como. E depois ele veio embora, eu falei, meu Deus, quem esse irmão tá me olhando, meu Deus? Será que esse irmão é casado? E fiquei, Jesus tem misericórdia, porque jovem tem que olhar, né, se é casado, né, irmãos? Porque se tem compromisso, o servo do Senhor tem que sair fora, né, esperar o que é seu. Aí, nós viemos embora de madrugada, eu tô assim, as irmãs tá assim, vamos orar pra você casar, cara, vamos orar pra você casar. Eu tô assim, não, Deus tá preocupado com isso não. E aí eu doido pra perguntar do rapaz. Aí eu peguei e falei assim, nossa, o seu genro veio embora primeiro, né, irmã? Eu falei assim, não, não é meu genro, não. Aquele é o irmão tal. Eu tô, era um... Tá. Não, menina, aquele é o fulano. Porque o genro dessa irmã também usava óculos. Eu falei, tá, gente. Ô, glória. Tá bom. Passou-se o tempo. Tava indo pra minha igreja. Esse rapaz que falou que tinha um rapaz me observando, falou, tava com esse rapaz. Ô, Carmen. Ele achou que ia ter meu amigo. Aqui nós vamos na sua igreja hoje. Falei, é? Vamos. Chegou lá, irmãos, 8 horas, eles dois. E eu levantei, né, os obreiros arrumaram o lugar para sentar. E ali começamos a conversar. Que hoje, né, nós namoramos e noivamos, com 4 meses casamos. Que é o meu esposo, Iata Anderson. Eu tô falando o nome dele porque ele falou que ele é a única pessoa que eu posso falar o nome aqui, por enquanto é o dele. Porque eu não posso, né, não vou ser processada. Porque se eu falar outros nomes, posso ser processada. Apesar que tem alguns irmãos que falam, não, pode falar, que não, mas é bom vigiar, né, irmãos? Mas o meu esposo falou assim, pode ficar à vontade. E aí eu casei, como já falei lá no testemunho do meu casamento, do meu testemunho do meu casamento, eu falei das lutas que eu passei, não foi, irmãos? Casei, como eu falei com vocês, eu não tinha profissão, fiquei um tempo desempregada, né, parei de mexer com salgado, eu tive meu filho, meu primeiro filho, e aí o Senhor, muita luta, eu entrei numa empresa, comecei a trabalhar, passado um tempo eu ganhei, né, como eu falei lá no testemunho do meu casamento, devido às lutas que eu fui passando no casamento, o Senhor me honrou, né, com uma faculdade. Depois o meu sonho era ter uma filha, né, uma menina. O Senhor me concedeu essa vitória também. Os irmãos lembram disso. E aí, o que acontece? Eu queria mostrar algumas coisas simples, tá, irmãos, para vocês, do que aconteceu sobre quando no meu casamento eu achei bem simples, tá, irmãos? Essa foto aqui do meu casamento, né? Que o Senhor prometeu e me deu meu casamento, meu esposo. Eu posso mostrar ele, tá, irmãos? Que ele falou que não vai me processar. Meu esposo, meu casamento, eu vou fazer 22 anos de casada, tá? O meu esposo é da mesma idade, né? 42 anos também. Nós fazemos aniversário em fevereiro. Tudo a mesma data. Namoramos e noivamos com 4 meses, que eu já falei. E aí temos meu menino, que vai fazer agora 21 anos. E tem a minha menina, que tá com 8 anos, também, que em dezembro faz 9 anos. Tá aqui meu casamento, né, com meu esposo, que eu posso mostrar. Essa foto também, ela tá um pouco encardida, irmão, por causa do tempo. Bom, aqui, ó, meu casamento. E aí, irmãos, passando as lutas, né, o meu diploma, né, o meu de formatura. E aqui a minha formatura, tá vendo aqui, irmãos, aqui, meu
na minha formatura, as minhas lutas que eu passei, depois o Senhor me deu minha vitória. E o Senhor é fiel. Vou ver se eu acho aqui outras fotos que eu posso mostrar, né? Porque eu posso mostrar o meu esposo. Aqui, meu esposo. Aqui, irmãos, eu estava grávida da Yasmin. Como vocês viram no testemunho do casamento, após as lutas, veio a vitória e eu formei grávida já da Yasmin, né, que vai fazer 9 anos agora. Eu e meu esposo grávida, né, tá na barriga aí. E o Senhor é fiel. E aqui, né, meu menininho, que é o que vai fazer 21 anos. Eu creio que ele não vai me processar, tá vendo, irmãos? E o Senhor é fiel. Eu queria passar isso para vocês. Tem a minha família completa aqui, né? Essa foto já é um pouquinho antiga, mas para os irmãos ver a sinceridade da gente com o Senhor. E eu queria, na medida do possível, deixar uma última palavra aqui, que o Senhor honra aqueles que confiam nele. E o Senhor falou, uma das palavras que o Senhor falou quando eu não era ainda crente, mas o Senhor sempre falava comigo. Eu já li em outros vídeos, em Provérbios, sobre sabedoria. E o Senhor fala muito em sabedoria comigo, temor. E isso tem me acompanhado desde a minha juventude. E é muito bom você colher os frutos da obediência. É muito bom. Eu não conto meu testemunho, nem do meu casamento, nem da minha vida, como eu tô falando, resumidamente. Muitas coisas eu não falei, né? Porque, como eu falei, Senhor, somente o que é necessário, o que vai trazer benefício para a alma de alguém. Eu não conto como vítima, porque eu não sou vítima, eu sou guerreira do Senhor. Eu entendo que eu sou guerreira do Senhor. Eu nasci para fazer a diferença. Não conheço minha mãe. Lógico que eu queria conhecer minha mãe. Lógico que eu queria conhecer a família da minha mãe. Quem é que não quer saber da onde que saiu? Queria saber com quem eu puxei meu cabelo, né? Até para você fazer alguns exames, de família. Tem na família isso, tem na família aquilo. Eu não sei. Eu não tive esse privilégio de ter como é que eu vou falar com vocês? De mãe nenhuma. Isso que eu falei do que eu contei foi o que meu pai me contou, né? E eu não sei, assim, a seriedade dos fatos. Eu não sei mesmo. Teve um tempo que eu falei, meu Deus, será que ele é meu pai? Porque ele foi tão ruim comigo. Será que ele era meu pai mesmo? Fazer um DNA aqui com a minha tia pra ver se ele é meu pai, porque minha avó já faleceu. Eu não sei, assim, não tenho certeza se minha avó aceitou Jesus e o meu avô, né, de criação, aceitou Jesus antes de morrer. A minha avó, fiquei sabendo que ela aceitou Jesus, né, que teve pessoas que evangelizou pessoas que mexiam com macumbaria, que tinha ganhado algumas pessoas que mexiam com isso pro Senhor. Louvado seja Deus que minha avó aceitou Jesus, tomara Deus. Mas o meu pai não aceitou Jesus. Meu pai aceitou quando ele casou com a minha madrasta, assim, depois desviou e morreu. Disse que tinha mais cachaça no sangue do que sangue dentro dele mesmo, porque de tanto que ele bebia, já levantava bebendo. E eu tenho os piores pensamentos do meu pai. Não tem um lado assim bom, porque meu pai não foi bom comigo. Gosto do meu pai, como pai, mas eu não tenho lembranças boas do meu pai. Eu não tenho lembranças de pai nem de mãe. Agora, para finalizar, ando a ler a palavra da minha madrasta. Minha madrasta ficou afastada quase 30 anos. Vocês lembram da filha que eu falei que ela teve, que ela afastou mesmo? Então, o Senhor tinha falado com ela e com a minha irmã de criação que o Senhor ia levar uma e salvar a outra, porque não uma impedir a outra estar firme. E assim, né, a minha irmã
mexia com coisa que não devia. E a minha madrasta tinha voltado para o Senhor 2 meses. Ela voltou para os pés do Senhor. E a minha irmã estava com 27 anos. Não tinha filho, não tinha nada. Mas mexia, né? Bebia, mexia com droga, essas coisas. E a minha mãe estava saindo disso, estava voltando para os pés do Senhor. E aí o Senhor tinha falado com a minha madrasta várias vezes que ia separar, ia levar uma. E assim o Senhor levantou, minha mãe voltou para os pés do Senhor. O Senhor foi arrumando a casa espiritual da minha mãe. E ela começou a clamar para essa irmã minha. E né, ela mataram a minha irmã. E foi brutal. E eu lembro que minha madrasta teve a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos. E ela falou, não, sou uma serva do Senhor. O Senhor vai fazer a justiça por mim. Minha madrasta se encontra na presença do Senhor. E muita gente falou assim, até a gente da família, fala, vamos ver se ela voltou mesmo. Porque sempre ela vinha e voltava, vinha e voltava. Então, muita gente duvidou que ela tinha voltado para o Senhor. Então, quando tiraram a filha, o Senhor permitiu a filha dela morrer desse jeito, ela continuou firme com o Senhor. A minha mãe, eu falo mãe, porque como eu falei, ela é a única que eu conheço como a minha mãe. É a que eu conheço, é minha mãe. Ela matou minha fome muitas vezes. E ela mesma sabe disso. Tudo que ela falou, nada pegou em mim. E eu louvo o Senhor, porque de tudo, eu não sei o que é ter mágoa da minha mãe. E ela é a mãe que eu conheço, é ela, né? Se tem uma coisa que eu conheço como mãe, é a minha mãe. Ela matou minha fome do jeito dela. Ela me criou da forma dela, né? Porque ela também teve uma vida muito sofrida, também foi afastada dos pais dela. Ela também tem a história dela sofrida. E hoje ela se encontra nos pés do Senhor. Ela estuda. Hoje ela faz parte comigo de um dos grupos de oração. Então, assim, hoje ela é uma bênção. E o outro testemunho que eu dei, eu falei, mãe, eu falei alguma coisa, eu falei assim, filha, não falta com a verdade, não. Fala a verdade. Deus agrada da verdade. E quando eu estava afastado, o diabo fazia chacota mesmo. Hoje eu sou instrumento do Senhor. Hoje ela ora comigo de madrugada. Hoje ela é uma das intercessoras que eu tenho no grupo. Mulher de oração. Estamos juntas orando para os meus outros irmãos ficar firmes no Senhor. O meu irmão, por parte de pai, que casou com a outra mulher. Hoje ela ora, ela colocou dentro da casa dela e está orando por ele. Então, assim, eu tinha que falar isso, né? Ela é minha madrasta, mas tudo Deus fez novo. Hoje, ela fala que eu sou a coluna da família. Eu falei no testemunho do meu casamento que o meu sogro fala, como eu moro ainda em cima da laje dele, ele agradece o Senhor porque eu estou em cima da laje dele, orando ao Senhor pelas madrugadas. Ele fala, vai orar hoje de madrugada? Vou. Ai de quem mexe com mulher de oração. Hoje o meu sogro me vê como mulher de oração, minhas cunhadas, minha família. E a minha madrasta, os meus irmãos, ainda que é irmãos por parte de pai, ainda que minha outra irmã é por consideração, mas há um respeito. E o Senhor te coloca num ponto para você ser respeitada como serva do Senhor. Eu louvo o Senhor, como eu já falei, eu não me tenho como vítima, mas eu sou a diferença. O Senhor faz isso. E como eu li Isaías 49, 15 e 16, ainda que uma mãe se esquece do seu filho, o Senhor não esqueceu de mim. Eu casei, tenho minha família. As promessas do Senhor é viva na minha vida. Sou uma serva do Senhor, uma filha do Senhor, falando do amor e da grandeza de Jesus por você. Dá prioridade, Senhor. Dá prioridade, Jesus. Tudo vai bem quando Jesus é prioridade. Aprenda a amar Jesus em todo sentido. Jesus não me abandonou. Jesus não esqueceu de mim. Não estou testemunhando como vítima. Ninguém tem culpa da minha história. Ninguém tem culpa
culpa da minha história. Eu sou uma sobrevivente. Eu sou uma guerreira. Sempre fui provada. Resumi muita coisa aqui que não era muito necessário. Eu gosto de dar honra pro Senhor. Eu não gosto de contar o que o diabo faz, não. Muitas lutas, muitas dificuldades, sem lugar às vezes para dormir, né? Mas assim, quando eu pude entender que eu podia mudar a minha história com o Senhor na frente, eu fiz. Aceitei Jesus, não perdi a oportunidade de aceitar Jesus. Nunca fui, aceita Jesus, nunca teve isso comigo. Aceitei Jesus e agarrei Jesus. Hoje eu tenho minha família. Como eu já dei meu testemunho do meu casamento. Glória ao Senhor. Toda dificuldade. Mas eu sou mais do que vitoriosa. Sou mais do que vencedora no Senhor Jesus. E esse aqui é o meu anel de formatura que meu marido me deu. Quando eu formei no meu curso de História. Com muita dificuldade. Eu formei também porque, como eu falei, a dificuldade de aprender é muito grande. Hoje eu estou fazendo teologia, eu tenho que estudar, memorizar, com muita dificuldade. Eu não tenho facilidade de chegar assim, pegar não, mas para a glória do Senhor. O meu filho faz engenharia de produção na Federal, que o Senhor deu para ele. É cálculo, como vocês sabem, que matemática pura, física. E meu filho é bom. Tem matéria que ele fecha a prova. Minha menina também tem uma ótima, né, mentalidade. E eu não tive. Mas eu tenho uma história. E eu não sou vítima dessa história. Eu sou guerreira. Isso eu quero que vocês entendam. Eu sou guerreira. E talvez esse testemunho não saiu do jeito que eu queria. Mas saiu do jeito que o Senhor permitiu. Não sou atriz. Não sou artista. Sou uma filha do Senhor. Estou expondo aqui um pouquinho da minha vida pessoal, no intuito de você entender que Deus é maior. Jesus é o nosso tudo. Jesus é bom. E eu quero finalizar deixando uma palavra aqui. Porque o Senhor fala no meu coração dessa palavra desde quando eu era jovem. Eu vou ler uns pedacinhos aqui. Isso é em Provérbio 4. Meu óculos tá cheio de lágrimas aqui, mas vou tentar ler aqui. Adquira sabedoria, adquira inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampare a sabedoria, e ela te guardará. Amar, e ela te conservará. A sabedoria é a principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Contudo, o que possuis, adquire o conhecimento. Exaltar, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçará. Aí eu vou pular para cá, irmãos. Depois vocês podem ler tudo. Provérbio 4. Vou ler aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões. Inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele procede às saídas da vida. A palavra do Senhor. Eu li até o 23 aqui. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, principalmente para a juventude. Jovem,
ouve a palavra do Senhor. Aquieta o teu coração. Ouve o Senhor. Pega a sabedoria do Senhor. Porque a inteligência da terra é uma, mas a sabedoria é outra. Não que você não tenha que aprender as coisas da terra, conhecimento terreno, mas pega a sabedoria do Senhor. Faltou mãe para mim, faltou pai para mim, faltou protetores para mim, porque muitas vezes eu me encontrei sozinha, mas o amor do Senhor não faltou para mim. E tem mais, irmãos, essa trajetória toda, como eu falei, eu não dou honra para o inferno, eu dou honra para Deus. Tiveram pessoas ruins, teve pessoas muito ruins, usada pelo inferno, com inveja, com implicância, com ciúme. Pessoas que queriam ter cortado meu cabelo. Sou ruim, mas o Senhor colocou pessoas tão boas também, irmãos. Pessoas que é como um anjo na vida da gente. O Senhor colocou pessoas tão maravilhosas, pessoas que pareciam descer do céu para estar me ajudando. Exemplo do que eu estou falando, irmãos, é a família que me colocou dentro da casa deles. Eles me ganharam para Jesus. Hoje também, para a glória do Senhor, essa menina que ganhou neném, que levou Jesus para mim, ela é intercessora lá do blindado também. Hoje é minha parceira, intercessora comigo. Hoje eu compartilho com ela, ela compartilha comigo as coisas do Senhor. Hoje ela vê a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. E ela fala: Carmen, como você mudou. Você é uma pessoa melhor. Hoje eu ajudo a família dela em oração. Hoje eu vou na casa dos pais dela, que foi bênção na minha vida, que me respeitaram, que me deram amor. Muita coisa que eu aprendi foi com eles, que eu não tinha aprendizado. A minha mãe também, minha madrasta, não tinha conhecimento, que ela, como eu falei, ela também era sofrida. Foi tirada da família dela também. Pessoas feridas ferem pessoas. Então, eu louvo a Deus que eu não tenho nada contra minha madrasta. Dia das Mães eu tô lá com ela. Teve, pra glória do Senhor, um dia desse ela falou que tava passando mal. E não teve como eu ir lá, falei com meu esposo: compra um remédio e leva pra minha mãe. E ele comprou o remédio e levou ela pra ela. E ela veio e agradeceu. Isso é o mínimo que eu posso fazer pela minha madrasta. Como é bom eu poder ter minha madrasta e falar que eu gosto dela. E como é bom você não guardar raiva nem rancor de ninguém. É vida. Perdoar as pessoas. Eu não tenho nem o que perdoar, porque eu não tenho nada contra a minha madrasta. Tem pessoas como eu falei, eu não tenho vergonha de contar do que eu passei. Mas também não tenho prazer de ficar falando assim, a não ser quando o Senhor permite eu contar para edificar vidas. Porque, como eu falei, eu não quero dar honra pro inferno, eu gosto de dar honra para Deus. Então, se for para contar, para colocar o diabo lá para cima e as coisas de Deus para baixo, eu não vou falar. Eu estou falando como testemunho. Entenda uma coisa, quem estiver me ouvindo, no nome de Jesus, eu estou falando aqui que a honra e a glória é para o Senhor. Eu estou como a serva do Senhor, ministrando na sua vida que Deus pode todas as coisas. E em Provérbios 4, que eu acabei de ler aqui, a palavra do Senhor, Provérbios 4 aqui, eu pode ler tudo aqui. O Senhor falando sobre a sabedoria, do livramento, o filho que ouve a correção do pai, escuta o que o Senhor tem. Eu com 17 anos aceitei o Senhor e tudo se fez novo na minha vida. Não fiz lambança, não fiz bagunça. Para a glória do Senhor, eu falei: Senhor, não deixa eu ter filho antes de casar. Não, Deus não deixou entrar em vício nenhum. Eu não sei o que é fumar droga, o que é beber, eu não sei o que é isso. Para a glória do Senhor. Eu tenho isso como milagre do Senhor na minha vida. Porque quanto mais bagunça, depois a limpeza, a faxina é maior. Então, assim, eu louvo a Deus que a minha juventude foi para o Senhor. E agora com 42 anos, a minha alma se alegra no Senhor. E hoje que eu tô te falando, anos atrás, jamais eu conseguiria estar falando. Talvez até da minha madrasta. Talvez, quem sabe, eu era doente, né? Não com mágoa, mas talvez eu feri muito. Hoje eu tô contando como um privilégio
privilégio de ter minha mãe. Hoje é uma serva do Senhor, ora comigo. Ela ora pela casa, pela família dela. Né? Na minha formatura ela estava comigo. Quando eu tenho oportunidade de trazer a palavra, ela está comigo. Quando eu tenho oportunidade de estar no grupo, ela quer estar com você também. Então é isso que Deus faz. Meus irmãos também. Tá na igreja fazendo a obra do Senhor. Então, irmãos, é isso aí, meus irmãos do canal, Blindando o Casamento. Na medida do possível, eu vou deixar um louvor aí também da Leila, né, esposa do meu pastor, né, é uma benção também na minha vida. Eu pedi ela para estar deixando, eu vou deixar um louvor, tá aí. Eu vou deixar outros louvores dela, talvez eu vou colocar junto aí com meu testemunho. Fica na paz do Senhor, tá? Como eu falei, o testemunho às vezes não foi como eu queria, mas foi como o Senhor permitiu. E que a valia maior é para edificar vidas. Que Deus é maior, em tudo Deus é maior. Deus jamais vai abandonar um filho dele. Jamais. Nós somos preciosidade para o Senhor. Dá prioridade para Jesus, porque Ele vai dar prioridade para você. Ele é fiel. E eu sou prova disso. Eu sou prova viva. Eu sou prova viva do Senhor, da fidelidade do Senhor. Meu sonho era casar, ter filhos. Fiz uma faculdade. Hoje eu faço curso de teologia. Como eu falei, eu tenho que estudar dobrado, porque eu tenho dificuldade. Mas eu tenho que estudar. Mas eu vejo como permissão do Senhor. Tudo que eram meus sonhos, o Senhor foi realizando. Tudo que uma pessoa que tem pai e mãe teve, eu tive, porque eu tenho pai. O pai dos pais, que é Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor sempre esteve do meu lado. Sempre colocou pessoas boas. Pessoas para ser pedra, para ser lixa, também faz parte. É como se na minha estante tivesse que tanto de troféu. Imagina uma estante cheia de troféu, como se você vai na casa de um atleta, tá cheio de troféu. A minha vida é como se estivesse cheia de troféu, cheia de luta, mas em todas as lutas eu fui mais do que vencedora. Por isso que eu tô contando como vitória. O meu curso de história, passei luta. O meu casamento, passei luta. Tudo eu tive luta, mas em tudo eu fui vitoriosa. Eu tô aqui contando como vencedora. Entendo no nome de Jesus. Não deixe o diabo distorcer, não. Eu estou como guerreira. Estou como serva do Senhor, ministrando no seu coração que Deus é maior nas nossas vidas. Fica com Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor em nome de Jesus.